E hoje o vídeo é sobre prevenção, a importância da água para a coluna vertebral. No campo terapêutico, trata-se os sintomas. E hoje aqui eu vou dar dicas para garantir a qualidade e a saúde da sua coluna vertebral. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Adria, do canal Adria Rodrigues Terapias. E se você ainda não me segue aqui no YouTube, se inscreve no meu canal, deixa seu joinha e comenta aqui embaixo o que você achou desse conteúdo. Se você sente dores na coluna e está cansado de tomar remédios e não vê melhoras, quem sabe o seu problema é falta de água. Isso supõe que você não faz uso de água devidamente. Para quem não sabe, a coluna é formada por ossos empilhados, chamados de vértebras. E as vértebras são compostas de processo transverso, processo espinhoso e corpo da vértebra. Quando você palpa a coluna de uma pessoa por trás, você sente umas pontinhas. E ali é o processo espinhoso. E o que acontece aí então? Acontece que as vértebras são separadas entre si por uma estrutura que se chama disco intervertebral. Esse disco ele tem uma característica gelatinosa e as vértebras ficam empilhadas entre si, separadas por esse disco intervertebral. No meio disso tudo, passa a sua medula espinhal, que é aquela estrutura importante que controla seus movimentos, controla a sua respiração e também controla todas as funções orgânicas que vêm dos nervos, que passam na medula, que dá origem aos nervos que vão controlar o corpo. Muito bem. E o que a água tem a ver com isso, Adria? Então, o disco intervertebral é composto de 80% de água. E o que mantém a sua vértebra afastada entre si é essa composição, água. Essa estrutura, ela é chamada de disco intervertebral, que tem um aspecto gelatinoso e é composto por 80% de água. Sendo assim, o seu corpo ele é uma estrutura muito inteligente e ele consegue funcionar da seguinte forma. Se você bebe água direito, você vai saber fazer o uso preciso dessa água para o seu organismo. E o seu corpo ele vai tomar a água necessária, a água que ele precisa, e vai eliminar aquela quantidade de água que ele não precisa. E essa água que entra, ela serve para tudo. Serve para a limpeza do organismo, fluidificação do sangue, serve para hidratar e manter a estrutura do seu corpo funcionando. Se você não toma água corretamente, você vai desidratar. E quando você desidrata, o seu corpo pensa exatamente que você não toma água direito. E aí o corpo vai começar a arrancar água de onde ele acha que tem. Melhor dizendo, ele vai arrancar água de lugares que não era para acontecer isso. E o local mais fácil de acesso que isso vai ser ocorrido é do seu disco intervertebral. E isso vai causar a você a desidratação do disco. E então você está ali sentindo dores, corre para um médico e a primeira coisa que o médico vai te pedir é uma ressonância magnética. E ali você vai fazer a ressonância e com certeza, em 90% dos casos, o resultado dessa ressonância será desidratação de disco. Porque quando surge dores nas costas, em qualquer região que seja, é por desidratação. E o que é que vai acontecer disso daí? O que vai acontecer é que o seu disco, quando está ressecado, desidratado, ele vai achatar.
ele vai ficar murcho por estar desidratado. As vértebras que eram separadas por o disco, elas vão começar a se aproximar uma da outra. E essa aproximação vai esmagar a raiz nervosa que vem da medula, naquela região onde desidratou. E onde acontece isso com mais frequência? Onde que isso ocorre primeiro? Geralmente na região lombar, que é aqui a parte que fica mais abaixo. Aqui em cima você tem a cervical, que é a parte do pescoço. Tem a torácica, que é a parte região meia costa. E a lombar, que é a região mais abaixo, que fica próximo ao quadril. Aí você me pergunta, e por que o corpo procura arrancar água do disco da lombar? Porque é exatamente nessa região onde o seu corpo sustenta a maior parte do peso. Se eu não tomo água direito, o corpo vai retirar água do disco da lombar. E além da sua coluna ficar danificada, o seu rim também ficará danificado. Isso vai causar uma desidratação fortíssima e vai gerar dor. Justamente porque isso tudo, essa consequência, vai estar esmagando a raiz nervosa do nervo que controla o movimento do quadril, do joelho, da panturrilha e não tem como melhoras de dor de jeito algum. Outra coisa que vai acontecer a longo prazo, depois que as vértebras vão se juntando, quando o disco desidrata, é isso que acontece, as pontas do processo espinhoso, ele junta, e quando ele se junta, forma o famoso bico de papagaio. Gente, o osso é feito de cálcio. Então, quando dois ossos se juntam, você vai absorvendo cálcio. Vai se fazendo um calo naquela região. E o bico de papagaio nada mais é do que um calo que se formou porque dois ossos ficaram próximos demais. E o corpo entende que aquilo era apenas uma estrutura só. E tudo isso por falta de água. Se você quer melhorar a dor que você tem, se você sente alguma dor na coluna e tudo mais, quer evitar a desidratação de disco com uma consequente bico de papagaio, ou também quer evitar uma consequente hérnia de disco, porque é isso que acontecerá em médio e longo prazo, quando a sua vértebra se desidratar totalmente. Quando as vértebras já estão apoiadas uma na outra, por conta do rompimento do disco, aconteceu aí uma protussão de disco. E quando esses ligamentos são rompidos, permanentemente, você tem uma hérnia de disco. E pessoal, atenção, a hérnia de disco não tem cura, a não ser por intervenção cirúrgica. E esse é o último caso, porque quando você faz uma cirurgia de hérnia, você está colando uma vértebra sobre o disco. E os discos que estão acima, empilhado, junto com a vértebra, eles perdem o movimento, consequentemente. E isso, lá na frente, a um médio e longo prazo, te trará uma outra hérnia. E aí você vai ter que operar de novo? Então isso não é negócio. Para você evitar problemas desse tipo, a dica da terapeuta é tomar bastante água. Não espere sentir sede. Quando você sente sede, o seu corpo está em estado de socorro, pedindo água porque está desidratado. E para terminar, eu quero deixar uma seguinte observação para que vocês fiquem atentos. Para a medicina chinesa, a água é o que fortalece o teu rim. E o teu rim é o produtor, é o guardião da energia vital. Olha que interessante. Quantos anos você vai viver nesse mundo de pessoas loucas que a gente tanto ama? Quanto tempo você vai demorar para ter marcas de envelhecimento?
Isso tudo depende da função do teu rim. Todos esses problemas de coluna afetam o seu órgão chamado rim, porque o rim, ele cuida dos ossos e uma coisa está ligada à outra. Então, amores, tomem água, sua coluna agradece, seu rim agradece, sua vida agradece. Assim você vai ter mais energia vital. Desde já, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, vamos espalhar conhecimento, que é tudo muito bom, e gratidão por estar aqui comigo.